melhor essa realidade, o que levaria tantos eleitores neste momento a ainda depositarem intenção de voto, confiança no ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, que está indiciado pela Polícia Federal, além, claro, de comentar com a gente outros assuntos também. A gente recebe agora o ex-deputado federal, jornalista, escritor, professor Jean Willis. Professor Jean Willis, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Trago esses números exatamente para a gente tentar dialogar com a sua mais nova obra, né? O seu livro que fala sobre falsolatria. De que forma esse conceito que o senhor desenvolve nesse livro ajuda a gente a entender como Jair Bolsonaro ainda tem tanta força no Brasil diante de tantas denúncias e mesmo estando inelegível, ao mesmo tempo em que o governo Lula colhe até bons resultados na economia, o desemprego está caindo, o PIB aumentando, mas mesmo assim essa questão econômica parece que não está fazendo muita diferença no pensamento de parte do brasileiro. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia aí aos seus ouvintes e seguidores. Obrigado pelo convite para falar desse trabalho novo, Falsolatria, um livro que eu lancei há 2 meses e que trata justamente desse fenômeno contemporâneo que estamos enfrentando, que é esse culto à falsidade e à mentira. Então, em primeiro lugar, o Paraná Pesquisas, o Instituto Paraná, não é um instituto muito confiável, né? Assim, eu já colocaria em perspectiva a própria idoneidade desse instituto. Segundo, se a gente partir da hipótese de que essa pesquisa tem alguma seriedade, a gente pode apontar, por um lado, de que o ecossistema digital de produção de mentiras da extrema-direita segue funcionando, né? Ou seja, a distribuição de fake news, de teorias conspiratórias, segue funcionando, segue atingindo parte da população que ainda acredita nas mentiras ou acredita nos supostos valores de Jair Bolsonaro. Então, por um lado, podemos ler dessa maneira, e por outro, é que o governo federal não conseguiu montar um esquema de comunicação, né? Um sistema de comunicação popular que levasse, de fato, às pessoas os bons resultados do governo Lula. Além disso, historicamente, Lula e o PT são alvo daquilo que a gente chama de antipetismo por parte da imprensa tradicional, da imprensa hegemônica. Então, e aí eu não me refiro só à Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que são os 2 maiores jornais do mundo, mas também a todos os telejornais do Sistema Globo de televisão. O Jornal Nacional, a Globo News, aí nós temos a CNN Brasil, junto com a Record, ou seja, essa mídia de massa abriga um jornalismo que historicamente sempre foi contrário ao PT, sempre distorceu as notícias. Então, as boas notícias sobre o governo, elas nunca são dadas como resultados do governo. Elas são apresentadas como se fossem fatos da natureza. Como se não houvesse um esforço por parte do Ministério de Lula para melhorar os números da economia. A queda no número de desemprego, o aumento do emprego, a estabilidade da inflação, a queda do dólar. Ou seja, tudo é apresentado como se fosse um fato natural, nunca é atribuído ao governo. Então, quando se diz que a fome no Brasil caiu no período tal, nunca se disse que a fome caiu no Brasil graças às ações do governo Lula. Então, o noticiário é dado. O Brasil tem a menor taxa de pessoas vivendo na extrema pobreza dos últimos 3 anos. Perdão, caiu aqui. Mas a questão é quem é que está nesses últimos 3 anos na presidência, né? Então, a combinação desses fatores, ou seja, o ecossistema digital de produção de fake news, de mentiras, de teorias conspiratórias da extrema-direita segue funcionando a todo vapor. Esse ecossistema, ele de fato altera a percepção de mundo das pessoas.
E, por outro lado, o governo, lamentavelmente, não conseguiu construir uma comunicação que pudesse fazer frente, a esse ecossistema. Então, eu acho que essas são as primeiras explicações que eu posso dar.